chama assim, ó, tempo de integralização mínimo e tempo de integralização máximo. No BCT, sim, mínimo e máximo. No BCT hoje, você não pode se formar em o que está escrito no projeto pedagógico é o mínimo que você tem para se formar. É o mínimo. É o mínimo, não tem jeito. É o mínimo. E esse mínimo tem que bater. E esse mínimo tem que bater com os preceitos legais. Existe normativa, a resolução do Conselho Nacional de Educação que fala, para um curso de X mil horas, o tempo mínimo de integralização é esse. Então, para um curso que nem o BCT, integralização. O individual pode ser menor. Você não pode fazer um curso que, o curso de engenharia em 4 anos é proibido, mas um aluno pode se formar em 4 anos. Tem vários alunos que conhecem. Mas, ó, independente da questão legal, vamos supor que você tem razão. Eu acho que me ficou muito na cabeça essa sinalização que eu achei que tem razão. Vamos supor que 10% do noturno inteiro fazer comigo. Hoje que nós vamos sinalizar. Se a gente diz que o noturno, a gente já pressupõe que ele vai mais devagar. O que eu quero dizer assim, acho difícil essa discussão. A gente está dizendo que você não vai conseguir. E talvez a gente não. E eu conheço moçada indo para o noturno porque não consegue acordar de manhã. Mas a gente trabalha tudo. Se você vier à noite aqui, eu não digo que você não tem questão de só para colocar aqui, eu estou com 47 alunos de PEAT agora, dos ingressantes, e eu fiz essa pergunta: quantos são alunos noturnos? Tá? Vários. E perguntei: vocês trabalham? Não. E por que vocês escolheram a questão da mobilidade? Eu moro em São Paulo, seria muito difícil eu acordar cedo para vir para cá, e eu não gosto de acordar cedo. Vários alunos falaram. é você. É difícil, eu acho muito. A gente não vai ter tempo hoje, antes de terminar ali. É assim, ó. Tentar ser claro, o mais claro possível. Nós estamos, pelo que eu entendi, pelo que eu entendo, nós estamos tentando resolver um problema, de fato, me parece, o que o falou, criar um outro. Porque é o seguinte, qual é a ideia? A concepção de integral versus noturno, na minha lógica, significa o seguinte: você tem lá um curso com 50 disciplinas e no último ano do noturno você faz a 40 até a 50, as últimas 10. O integral propicia que você reduza isso, adiantando aquelas lá e os períodos da tarde. Mas não é isso que a gente quer fazer aqui na FBC. Aqui na FBC a gente tem um projeto de aluno livre, que ele pode fazer disciplinas no último ano, no primeiro, se ele quiser, e tem gente que faz isso muito bem. Só que até então a gente não podia oferecer disciplinas à tarde. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: aqui na FBC a gente quer oferecer as mesmas disciplinas que a gente oferece de manhã à tarde, para contemplar a demanda. Isso não é ser integral. Integral é um curso que demora 5 anos, você usar o período da tarde para adiantar o último ano. Isso é um curso integral. Eu fiz um curso integral assim: 5 anos versus 4. Então, esse é o problema da palavra. O que nós estamos querendo fazer é oferecer 20 turnos de fenômenos térmicos de manhã e 20 à tarde, para que o aluno da noite, inclusive, faça fenômenos térmicos que ele não fez no ano anterior. Então, uma coisa, nós estamos tentando resolver um problema, que é oferecer disciplinas à tarde, criando outro. E, de fato, legalmente, assim, olha, lendo o documento, a gente está criando outro, porque começa essa discussão. Pô, o período integrado e integração é diferente. Não é. São 3 anos de manhã, 3 anos à noite. Se você quiser adiantar, você faz à tarde. Você faz, inclusive, em 2 anos e 7 meses. Diferente. Exatamente. Só que o que acontecia? Antes não se oferecia porque existia uma interpretação de que você não podia oferecer disciplinas obrigatórias à tarde. O que não é verdade. Então, de novo, A gente não consegue. não, pera lá. Então, vamos só separar o joio do trigo. Essa discussão de integral versus noturno é verdadeira, que o Gilberto disse, é verdadeira nessa concepção de que um é mais bom do que o outro. De fato é. Porque a USP não deixa você fazer a disciplina número 45 antes de cursar 41, 42 e assim por diante. Portanto, ela faz o quê com o aluno de 1? Usa o período da tarde para ir fazendo galgando mais rápido. Portanto, não é isso que a gente vai fazer. A gente só quer permitir que uma turma de probabilidade estatística seja feita à tarde, o cara que não fez e é do noturno fácil, portanto, ele não precisa de mais do que 3 anos. O que não acontece na USP. O cara repetir lá um ano, ele precisa de mais um ano lá na frente, porque ele não consegue. Então, veja, de fato, eu concordo com quem apresentou isso. 2. Com relação à matriz do GI. Só para esclarecimento, então você sugere que as matrizes, tanto do noturno quanto do diurno, tem que ser a mesma. E continue, na minha visão, continue no turno, desde que a gente possa
posso usar o período da tarde. Não vejo problema. É simples, em tese é simples, só que a gente tem um problema interno de pessoas que estão não permitem que faça isso. Essas pessoas, quer dizer, o antigo planejador tinha essa postura, não sei o atual. Só que o NDE é o que pauta a plenária. Eu acho que você tem razão, e que a plenária não entendeu o que nós estamos tendo que discutir agora. E o NDE tem sim a prerrogativa de falar assim, não, nós discutimos, depois a gente vai pautar a plenária, voltando como está. O que você não pode, na minha visão, é assim, oferecer todas as formas de plano certo à tarde. Mas você pode oferecer pelo menos 40% delas à tarde. Agora, a atual gestão, ela vai ter que dizer que não para o NDE, para a plenária. Nós estamos pautando, nós estamos seguindo as regras da legislação. Então, ao mesmo tempo que a gente está, e é verdade que essa questão de integralização pode ter essa interpretação, ela também pode não ter essa interpretação. Mas eu acho que nós estamos tendo um possível problema para resolver Eu concordo. Mas não faz. Não tem. Não, tudo bem. Mas a gente só ajuda a cair no sentido de que o que vai ser oferecido é a grade sugerida. A gente sabe que também não é. Não, quem define isso é o planejamento. Não, a grade sugerida. Não, quem define isso é o Não, peraí, planejamento. não. Aí eu não, deixa eu continuar na minha outra. Um outro ponto é dizer o seguinte: é possível um aluno se formar em 3 anos no bacharelado em ciência e tecnologia? Porque se pelo que eu estou entendendo, as pessoas falam que não é possível, nosso curso está errado. Você não sabe o que é. É possível? Então, ponto. É possível. É possível. Então, não, ponto. É só você. Quando se fala que é impossível, é que a gente oferta as disciplinas para esse aluno, mas sem dados que eu tenho é que a gente não está formando em 3 anos. Porque isso é Assim, todas as condições para vocês percebem que nós temos disciplina de lógica obrigatória para os alunos todos, mas a gente faz uma discussão sem muita lógica, a gente vai misturando tudo. Porque uma coisa é isso. A gente está dizendo é possível, mas 99% não repete, aí já não é possível. Então, não, o que é? 99% repete. Então, eles não optam. Então, vejam só. É possível, é factível, as pessoas se formariam tanto de manhã quanto de noite? Ótimo. Vamos oferecer disciplina tarde para que os alunos tenham 2 ou 3 chances, inclusive, de fazer a mesma disciplina que repetiram? Ótimo, é possível fazer isso. Então, toda essa discussão de precisar ser integral e aí criar uma coisa, não tem muito sentido, tá? Deixa de estudar. Tem que deixar em pauta que esse NDE acha, por exemplo, acho que deveria deixar muito claro na pauta, na ata do NDE e da plenária, que há um entendimento de que sim, é possível se ofertar a carga. Porque a verdade é o seguinte, é verdade, a gente tinha um problema que não permitia. Peraí, para organizar na ordem aqui, eu tenho o Renato inscrito depois, é o único que está inscrito. Não, deixa eu continuar. É porque, por exemplo, irão argumentar que a plenária decidiu o tempo integral. Beleza, mas que esclarecimento isso foi decidido? Então, eu acho que muita discussão aqui é feita e nada se decide muita coisa. Só para completar a fala. Com relação à matriz sugerida, de fato, na minha visão, só você coloca lá, primeiro quadrimestre, 5 disciplinas, segundo quadrimestre, tal, você deveria fazer. Só que não é isso que a gente faz um planejamento com a classe sendo A gente, você tem o que essa coordenação faz atualmente? Você tem a sugestão de matriz, a gente faz a negociação com todos os cursos que contribuem para o BCT e você planeja uma quantidade de vagas que é a maior na sugestão de oferta de vagas na disciplina. Ok. É isso que a gente faz. Isso, então para cada ano a gente já tem uma noção de qual disciplina vai ser oferecida em qual quadrimestre. Isso. E que, entretanto, não dá para colocar um aluno aqui e falar, olha, você vai fazer disciplina de qualquer modo, lê o projeto pedagógico inteirinho e descobre qual disciplina ser recomendada antes para fazer depois. Então talvez a gente possa trocar uma matriz sugerida em quadrimestre por uma matriz gráfica que mostre a sequência de recomendações. Fala, olha, faça fenômenos certos antes de fazer fenômenos Não deixa. não sei o quê. Você comentar. Sem colocar quadrimestre, mas só o gráfico da ordem. Não de obrigatório, mas uma hora. Mas era assim. Não é assim que nós colocamos quase A gente pode comentar. A interpretação de que isso seria real.
Eu fui por 4 horas da vice-presidência na matemática. Na última revisão do projeto pedagógico, a gente enviou para algum departamento, sei lá, não lembro que ele fez a avaliação final, e a gente colocou mapas com flechas, né? E mandaram tirar. Justamente você não pode colocar isso, porque realmente se qualquer coisa se parece com outra coisa, você não pode. Deixa eu fazer um esclarecimento. A matriz é obrigado. Você pode fazer essa. Pega o pendrive depois com as flechinhas, dos encaminhamentos, do jeito que você está falando sem problema nenhum. Agora, uma matriz para mostrar que é espacialmente, temporalmente possível que o aluno integralize o curso no tempo que você está falando que ele tem, você é obrigado a apresentar. Tá? Você pode colocar nome, você somar disciplinas, você tem que dizer temporalmente quem são as disciplinas que têm que ser feitas. Mas que diferença faz qual é a ordem que elas estão? Ou se a primeira começa no primeiro quadrimestre ou... Não, você tem que falar a distribuição temporal delas, você tem que colocar tempo. O problema de colocar matriz, eu acho, é você tem que a gente colocar. interpreta, é uma representação. O que eu acho que a gente tem que nesse MBE, colocar na área, é o que significa aquilo. Eu teria que explicar muito na plenária. O que determina é o planejamento. Não adianta o olho falar não tem professor, o sexo tem. Então, na verdade, aquilo é uma indicação possível. Isso. Existem interpretações na universidade que é como virou ideal. Essa é a discussão, não é isso, não, você volta para o que me dá. A minha pergunta era: o que a gente quer ao apresentar ou sugerir uma matriz? Dizer para ele qual é a ordem de recomendações? Não sei. Dizer que é possível formar em 3 anos? Dizer que é um caminho dentro de muitos? É um caminho, a gente não é um caminho possível, porque na verdade, lá atrás, quando a gente botou a matriz de 2009, em 2008, a gente caminhou para a CG, Anderson, a gente caminhou para a CG, todas as disciplinas do BCD, que são essas, sem matriz. Os alunos, que na época a CG tinha representação de alunos, levantaram a mão e falaram assim: professor, a gente precisa de um modelo, a gente precisa de algum norte. E aí a gente fez aqui em cada escrito sugestão. Isso se perdeu. Ou teve outras interpretações. Por que esse ideia? Ele tem que dizer, não, essa sugestão, a gente tem um nome, põe outro formato já. O importante é o conceito, o que é aquilo? É porque eu acho assim, que quando você decide o que você quer fazer, você não tem nem discussão. Por exemplo, se for legalmente obrigatório distribuir o tempo, é uma única matriz, qual? Aqui, ó, é possível fazer em 3 anos. Se for uma alusão gráfica, a ordem de recomendações que consta no projeto pedagógico, você não precisa nem ter quadrimestre. Você fala lá, olha, graficamente, no projeto pedagógico, essa daqui vem depois dessa por recomendação. 3. Se você quiser mostrar caminhos possíveis para um aluno aqui na PBC, você tem que fazer 100 matrizes. Então você bota 100 lá. Então eu acho que quando a plenária decide, ela não tem noção do que ela quer fazer. Por isso que eu estou falando aqui, toda discussão necessita do que você quer fazer. Aí vem alguém e fala assim: não, ter 20 matrizes não tem sentido. Tira. Mas depende, se eu quiser mostrar ao aluno que nesse projeto pedagógico ele é livre o suficiente. Então, Anderson, eu acho que tem razão, mas você estava na plenária. Era isso que a gente queria fazer, mas a plenária estava tomada para a questão dos fenômenos, então ela entendeu que tudo aquilo ia. Ela não parou para pensar, a gente não conseguiu ter essa discussão. Então, eu acho que era uma ideia. Eu estou falando que não tem nenhuma discussão de fato discutida, uma interpretação que deveria ter. A gente decide coisa sem essa clareza lógica do que a gente está decidindo. É isso que eu estou falando. E aí, agora que a gente está no grupo menor, talvez a gente possa picotar a decisão em parte, assim, olha, esclarecer o que eu quero fazer com isso. Aí a gente pode até voltar. Aí eu quero a lei, então, uma matriz. Eu quero só uma gráfica. Tá, eu quero mostrar para o aluno 200 caminhos possíveis. Acho que a gente tem condição disso agora. Vai lá. Eu vou falar uma coisa rapidamente a respeito das questões de integral, elas são para pontuar e depois eu acho que é muito pequeno. Mas, por exemplo, o meu curso era vespertino noturno. Eu formei vespertino noturno, à tarde e à noite. Tinha gente trabalhando de manhã. No sítio, que mudou a legislação, né? Agora, só para dizer que realmente houve pessoas muito teimosas a respeito da questão da tarde, é que, por exemplo, uma vez que começou o DCH, eu só sugeri
Porque pelo número pequeno de professores, talvez fosse o caso de ser ensino noturno também, porque os professores, alguns colegas falaram que não gostavam da parte da manhã, que era por causa disso, era vaga da unidade. Então, realmente, tem um problema sério a respeito de pessoas teimosas e, né? Agora, o fato de haver noturno poder fazer aulas à tarde, significa que realmente é possível e factível. Então, é mais difícil fazer noturno, mas tem a possibilidade, é permitido de fazer à tarde. Então, se não quiser ficar mais tempo, ele pode adiantar o período da tarde. Então, é mais simples do que não é simples, mas precisa desarmar o debate. Mas não adianta a gente ficar aqui considerando que esse debate está armado ainda, a gente não sabe de onde está. Paulo, Anderson, só uma coisa, isso eu falar de um aluno. Paulo, São as recomendações. A gente poderia colher isso, mas eu não sobre isso aqui. Um aluno fez isso comigo. Vamos aqui fazer teoria de gráficos. É teoria dos gráficos. Mas aí a comunicação deles que eles fizeram. É uma representação possível. Eles vão dizer, não sei se é claro, né? Mas isso não serve para o NEP. Aquela matriz sugerida, sem ter o quadro mestre do lado aqui, só um quadradinho em sequência, para mim é ótimo, sempre que você coloca ela em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quadro. Tem que dizer temporalmente, só para ficar bem claro, tem que dizer temporalmente quando serão oferecidas as disciplinas, para mostrar para o aluno qual o caminho que ele tem que seguir, qual o caminho mínimo que a instituição garante para o aluno se formar naquele período que é dado. Tem que ter. Não é a única forma que tem que entrar. Isso é uma questão legal, porque por causa de. Não tem a ver com o nosso projeto, que é muito diferente. Tem a ver com instituições onde os alunos não tinham oportunidade de se formar num período mínimo integral. Os caras falavam que você podia se formar em 4 anos, só que eles não ofertavam as matérias. O cara ficava pagando a faculdade 5, 6, 7 anos. Simplesmente que as disciplinas não eram ofertadas. Agora o cara sabe. É para o aluno saber, e aí a instituição tem a obrigação de garantir a vaga para ele naquela disciplina se ele tiver com a matrícula dele certa. Então, mas também na prática você sabe que isso não é aqui. Essa palavra quadrimestre ideal. Não existe quadrimestre ideal. A questão. Não existe por algum motivo, mas assim. Não, só existe aqui ideal essa história. Literalmente ideal. E na prática, o aluno que repetiu uma vez já se ferrou com essa história de quadrimestre ideal. Não, quadrimestre ideal é uma invenção da Universidade Federal da ABC. Não se fala disso em nenhum lugar. Não, nas outras universidades que tem lá o cara faz as primeiras. Tem uma pessoa mais inscrita que a Paula Tiba. Paula, você vai falar dessa coisa da integral? Não. Então eu queria finalizar essa assunto integral, pode ser? Eu queria encaminhar aqui uma ideia, ver se a gente esgota esse assunto e se a gente entrar de acordo e decidir que a gente discutiu mais o assunto. O assunto de integralização fica na pauta da NDE, mas nesse momento a gente volta a ser diurno. E se eu fica sou para. Você é bom? Não, mas o time. Isso foi O que é? como que é? Não entendi. Você está falando de voltar para essa coisa legal, é isso? Vou botar na plenária, mas quem falta plenária é o NDE. A gente O NDE pode faltar, pode faltar. Deixa eu fazer uma a integral quem acha que fica curtinho. Então, vai ser mais claro Deixa eu terminar. muito bem. Tá, quem acha que tem que ser. Considerando que nós vamos ofertar disciplina à tarde em inglês, essa é a premissa. Então, mas essa premissa vale para qual coordenação do BCP? Não, a plenária não tem nada disso. Se a próxima coordenação do Quem oferece a Gente, quem está dirigindo a reunião? Eu. Eu faço assim e não acontece nada. Eu queria deixar claro, então, que você deixasse claro, você está pedindo para a gente ver se volta atrás por uma votação feita na plenária. Não estou voltando atrás. Eu vou voltar a plenária de novo. A UNL pode o que quiser. Christian, eu não vou voltar atrás. Eu vou recolocar na pauta. Uma proposta. Uma proposta Tá, do então por isso eu estou falando. Deixa claro o que a gente está fazendo. O Christian, eu acho que você trouxe uma informação, porque antes, se essa informação tivesse sido. Eles sabem disso. Mas ninguém falou nada. Sei lá, está falando. Porque assim, se essa informação tivesse sido trazida na conversação,
Então, talvez teria ido para esse caminho. Existe a possibilidade de ser uma combustível, existe a possibilidade. As pessoas votaram para ter aula à tarde. Eu acho que não tinha essa discussão, a gente não teve toda essa discussão. Mas então quem estava dirigindo a reunião deveria ter proposto fazer uma pausa, sei lá, uma mistura. Tudo bem, Cristian, a gente chegou. Você quer manter? É? Você quer manter o plenário? Eu vou se votar. Ou quem quer manter o plenário já votou, ou que o MDE volte novamente a plenário nesse assunto e a gente se pareça melhor. É isso que eu estou falando de pauta para a gente continuar. Também se eu entendi. Um pequeníssimo esclarecimento. A filosofia, ela funciona dessa maneira, não está escrito integral, mas eu, por exemplo, vou ministrar no quadrimestre que tem uma disciplina obrigatória e ela está sendo ministrada à tarde. E muitos... Mas precisa ter um esclarecimento sobre isso. Não, eu não Teve muita briga para isso acontecer. Mas é possível. É assim, você não sabe que eu tive que enfrentar os alunos da filosofia que vieram reclamar para mim, porque falavam assim que o coordenador não tinha direito de oferecer o curso à tarde, porque o curso é matutino e que a universidade e os alunos que trabalham à tarde não vão ter direito de ter aula. Então, mas não adianta esclarecer, por quê? Existem os seres iluminados porque a direção do centro bancou. Existem seres iluminados na universidade que não adianta você falar. Enquanto tiver escrito matutino, eles vão falar que o curso tem que ser oferecido 100% de manhã. Mas tem essa Não, esquece o que ele está falando, as pessoas não estão nem aí, porque não adianta você apresentar a razão dos lógicos. São os seres iluminados. Então é assim, não adianta apresentar lei para as pessoas. Eu tive que brigar com os alunos da filosofia, fui eu que briguei pessoalmente com os alunos da filosofia e banquei o coordenador da filosofia para que os cursos começassem a ser oferecidos à tarde. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que oferecem, eles estão sendo oferecidos faz um tempo. Mas eu tive que bancar. Recebi os alunos. Está escrito. Para responder essa enquete, eu só faço uma pergunta. Diferente. Nós temos dois, basicamente metade dos créditos oferecidos são assim, disciplinas específicas de curso, disciplinas obrigatórias do ICT. Onde nós temos o maior problema para tentar que o integral solucionaria nas disciplinas obrigatórias, que elas não estão sendo encaixadas, ou nas disciplinas específicas. Porque se for nas obrigatórias, é uma mera questão de repetir turmas de manhã à tarde. Nós estamos trocando. Não vai perder a semana manhã. Então, nós estamos trocando. Não vai integral só para poder repetir turmas à tarde. Que por dentro é obviamente já facilita de fazer. Não tem sentido. Não, é uma lei que o Cristian apresentou hoje. Mas tem, dá para ser. Mas é o que o Cristian falou. não aguenta ajudar por causa disso. Eu entendo o que você está falando, mas não é possível que mude todo o projeto de curso, porque muda quando você tira Mas, Solano, a gente ficou 4 anos sem aula à tarde. Foi isso que aconteceu no PVC. Isso aí a gente só tem aula à tarde nos cursos pós-BI, porque os diretores de centro bancam os cursos à tarde. É isso, gente. Não é. Os únicos cursos que a gente tem. Olha, vocês não sabem o sacrifício que foi, vocês não fazem ideia do sacrifício que foi para conseguir que o reoferecimento fosse à tarde. Só faltou a gente rastejar o reoferecimento seja à tarde. O Gilberto está aqui. Não me deixa mentir. O reoferecimento seja à tarde, a gente teve que gastar 5 baldes de saliva durante 3 meses seguidos. Eu só sinto, se eu não dá, gente. Integral, nós estamos provocando uma mudança que tem impacto. Uma simples birra. E é um exemplo do Brasil, uma simples birra. Suportada por lei, ou não suportada por lei, nós vamos mudar uma concepção. A gente fala muito uma concepção. Para mim não tem nenhuma diferença que a gente fica aqui o dia inteiro mesmo. Mas nós estamos mudando uma concepção por uma coisa que não tem necessidade prática. Então, por favor, seja claro. Eu estou botando em votação isso, de votar. Eu não entendo muito passivo. Gilberto, você quer falar? Eu só gostaria que a universidade desse o indicativo correto. Porque se o cara vai na justiça, o cara entrou no curso matutino, ele arrumou um serviço à tarde, ele não tem a disciplina oferecida, ele entra no Ministério Público e é à vontade, vai ser uma festa. Apesar da lei lá. Mas não estou oferecendo, Gilberto. Não, cara. Você disse que é matutino. Mas não estou oferecendo nada, eu todo mundo de manhã. Nós vamos ver a vitória. Até mesmo. Mas, cara, arrumou um emprego à tarde. Mas
por nada. Porque o que quer dizer que é integral? Não é. É dizer que o cara tem que ter dedicação exclusiva, é isso. É por causa do noturno que a gente não vai mexer. Mas eu acho que a gente tem que começar as coisas. O Verão falou certo, tudo bem, vamos fazer as coisas, mas vamos, subir no telhado, porque são cursos de integração com públicos-alvos diferentes, pô. É dedicação exclusiva no diurno e não é dedicação. O cara pode ter dedicação exclusiva e fazer um noturno. E fazer em 1 ano e meio. Ele faz o noturno e faz disciplina que tem vaga. Do noturno, o diurno quer fazer, nas obrigatórias ele não acha vaga à noite. Porque tem mais gente que só pode ir no noturno que é coisa. Então eu acho que é isso. A gente tem que dar o indicativo correto, porque senão o cara vai no Ministério mesmo. Mas a gente não pode ficar no meio do caminho. A gente não pode ficar no meio do caminho. Se for manter integral, aí tem que votar que é outro tempo de integralização à noite. Eu acho, assim, para mim, assim, o que eu tenho na primeira reunião do que nas outras, para mim não está claro assim, quais são as vantagens e desvantagens das outras opções. Porque assim, não tem solução ótima, parece que não existe. Qualquer solução qualquer decisão aqui vai em alguma coisa, não é. Eu acho que é mais fácil a gente primeiro tentar ver quais são os lados positivos e negativos das propostas, em vez de a gente ficar cada um ficar defendendo e ficar claro o que está sendo discutido. Então eu vou dizer qual foi o meu encaminhamento. O que está sendo discutido é o seguinte: a gente coloca no integral ou mantém justo, certo? Sem tirar de pauta a discussão do MDR. A gente voltaria essa discussão. Qual seria a vantagem de colocar integral? De que, independente de quem entra na gestão desse curso, possa se oferecer à tarde. Isso é o ponto. A desvantagem: mexe com o tempo de integralização do noturno, que atualmente não é necessariamente. Mas pode mexer. Pode mexer. A gente vai dar mais Não, mas pode a gente mexer. deixa Peraí, mas Rony, se a gente deixa diurno, não pode mexer. Se a Não. gente deixa diurno, Matutino. a gente não pode Ou mexer. vespertino. O que significa não pode mexer? Não quer dizer que a gente não vai mexer. Quer dizer que a gente só vai mexer, com certeza, depois de uma grande discussão, que a gente não teve tempo de fazer. E por isso que vai continuar a pauta do MDR. Acho que é isso que a gente está votando. E a gente está votando de voltar para o plenário. Esclarecer a plenário do que é, deixar muito claro, talvez acho que eu, Wesley e o MDR tem que fazer um vídeo explicando por que isso está votando. E a plenário pode votar não. Votamos por integral como da primeira vez. Não estou votando nesse sentido. Entendeu? Estou vendo submetendo para a pauta da plenária. Mas, Itana, não existe nenhuma clareza do MDR em relação a esse ponto, você não percebeu? E assim, Se a federação for integral e o MDR também vai estar mais dividido, nós vamos ter que ter isso. Não, mas eu quero encaminhar, porque como eu conduzi a plenária, posso até perder. Porque como eu conduzi a plenária, eu tenho certeza que a plenária voltou desconhecida. A plenária voltou para a gente poder ofertar a tarde. Foi o que a gente falou. Posso fazer isso? Pode fazer. Então eu acho que a ideia tem que levar isso em consideração. Acho que a plenária pode ter nada. Ela não fez essa 1 hora e meia de discussão que nós estamos fazendo. Né? Então eu gostaria de ter certeza que a gente vai manter isso. Mas mesmo com essa hora e meia, você falou várias vezes no seu encaminhamento, eu acho. E ele discorda, às vezes, de você. Então não há clareza. Talvez seja tarde, mas eu considero que, não sei se você ou ele, por ser da coordenação, procurem sanar essas dúvidas e fazer uma votação com mais informação. Não, a informação foi baseada na sua informação de que existe uma lei. Acho De que que 40% pode. Eu mandei para você, você pode ver. Então, qual a informação mais que a gente precisa? Só uma questão. Não, o período de integralização, que alguns acham que pode mudar, outros acham que... Não, é que isso, o Rogério falou que você vai suscitar uma discussão. Não, tudo bem. Mas eu acho que até se anotar que suscite a discussão do período da integração, não vai suscitar agora, vai suscitar para o futuro. Não para agora. Mas aí a gente vai criar um problema. É que assim, Vai resolver tudo. Não vai ter. não é questão de que é questão de você acabou de dizer que nós temos que apresentar uma matriz, uma sugestão de matriz para provar que o cara é integral. Se a gente vai apresentar a mesma matriz, um curso de uma integral, um curso noturno, significa que a gente está fazendo a mesma coisa, usando o período da manhã e da noite. Isso. Ok? Não. A não ser que você mude o período de integralização, que você use a tarde, vai colocar alguma coisa. Qual é o problema disso? Ok? Qual é a inconsistência disso? Na verdade, E botar igual, você fala? qual é a inconsistência? A única coisa que você está falando é o seguinte: eu vou aproveitar melhor o espaço físico que eu tenho. Eu estou dizendo, não, é perfeito. Não existe nenhuma inconsistência em você ter um curso mais longo, mas mas você um curso
mais tempo para você fazer a mesma coisa. Não, é que nós estamos fazendo isso por causa de uma Não, mas não existe nenhuma inconsistência em você falar assim, eu uso 2 turnos ou 1 turno para fazer a mesma oferta. Não tem nenhuma inconsistência. O curso integral e o curso noturno duram o mesmo tempo de integralização e têm as mesmas matrizes sugeridas. Qual é o problema disso? Tecnicamente não tem nenhum problema disso. Não tem nenhum problema. Tecnicamente você se resguarda. Se alguém falar que você não pode oferecer a turma à tarde porque eu tenho trabalho, eu falo, não, é o seguinte, você passou no concurso vestibular e está escrito lá que o curso é integral. E você se matriculou no curso integral, então se matriculou no curso. Para você não tem nenhum problema. O Gilberto falou o contrário. Não significa que o curso noturno vai ser igual a esse integral. Não. A gente tem que assumir que ele não é igual. De fato. Mas espera. Ele são 2 discussões distintas. Uma coisa é se você pode ou não fazer isso, não tem consequência nenhuma. São 2 discussões distintas. A gente tem que ter clareza que são 2 discussões distintas. Falar que você usa a mesma matriz de integralização para o integral e para o noturno é uma coisa que não tem por si só nenhuma representação ou nenhuma consequência. A outra coisa é você estabelecer que, para os princípios nossos, o curso noturno tem que ter um tempo de integralização maior. Isso é outra coisa, porque você tem que compensar o tempo que o cara não tem do diurno, que tem as janelas para ele estudar, e dar para o cara no noturno em dias de período de aula. Que foi isso que o tio Gilberto falou. Mas em tese não tem problema nenhum. O curso do BCT cabe em 3 anos em um turno só. O que acontece é que o cara do noturno fica sem nenhuma janela. E o cara do diurno vai ter várias janelas. Essa é a única diferença. Então é só isso. Então não existem consequências práticas e nem legais desse tipo de escolha. Agora, a outra escolha, que é outra escolha, independente da primeira, que não depende da primeira escolha, tem que escolher que a gente entende que você pode fazer essas 2 coisas, ok? A próxima escolha fala assim, então olha, não é justo com o cara do noturno não ter nenhuma janela. Então vamos propor que a integralização do noturno aconteça num tempo maior. Como, por exemplo, como o Gilberto mesmo sugeriu, 3 dias com aula, 2 dias sem. Isso é outra discussão que não está necessariamente atrelada à primeira. Mas mudar isso agora vai abrir margem. Enquanto for uma discussão, não dá nem para discutir. Sempre dá para discutir, o tempo de integralização ser diferente, sempre dá para discutir, porque o mesmo argumento continua valendo sobre um outro aspecto. O cara que tem aula de manhã, ele tem a tarde inteira de janela para estudar. O cara que tem aula à noite, trabalha o dia inteiro e não tem janela. Então o argumento da integralização é o mesmo. Eu só não tenho janela de lugar. Uma outra... Não, esse argumento é perfeito, tudo bem. Tem sentido, e aí eu acho que está bem claro. Mas uma outra coisa que eu lembrei aqui agora, só para finalizar a discussão, é que os cursos pós-BCT já estão mudando da integral. E o BCT, ele usa dessas disciplinas que podem ser oferecidas à tarde, agora por lei. Isso vai dar um problema jurídico, né? Não, é que são limitados. Mas se o aluno do BCT entrar num curso que é matutino, que usa a disciplina da química, que vai ser oferecida à tarde, ele pode reclamar. Ele pode, Anderson, ele pode reclamar, mas aí ele não vai ter, ele vai para o Ministério Público, o cara vai falar, pô, você tem 500 mil outras disciplinas, por que você quer fazer essa? Se todas as outras são fundamentais também. Não, na verdade, nessa situação, o Ministério Público vai dizer que ele não foi prejudicado. Então, porque isso abre mais opção para ele. Ele tem muitas outras opções para ele escolher. Mas em várias situações dessas na universidade, e isso foi sempre levado em consideração, porque a opção aumenta o zero. E não se impede de que ele fez fazer isso. Então isso não é um problema. Se o BCT ficar no matutino e os outros cursos serem integrados, está ok. A questão é que, eu volto a frisar que a questão é o que eu estou falando. Você não precisa atrelar as 2 coisas.
O tempo de integralização não precisa mexer, porque o argumento das janelas é o mesmo. Mas, por outro lado, se for um argumento, se manter matutino, se aquela lei vale, continua a mesma coisa. A gente continua podendo oferecer disciplinas à tarde, e as matrizes podem ser iguais. Não, você sempre, aí nesse caso, você vai sempre ter que garantir que você tenha vaga no período matutino para todo mundo que se quiser se matricular nas obrigatórias. O que a gente já faz, uma vez por ano. Não necessariamente, a gente tem cortado as turmas porque a gente não tem professor. Não, a gente só tem cortado o eixo de unidades, a gente não tem cortado as turmas do oferecimento. Isso a gente não faz, a gente só tem de reoferecimento. No reoferecimento a gente cobra, no oferecimento normal a gente não cobra. Existe um princípio, eu ia dizer, existe um princípio que eu acho que é bastante, que norteou isso aí, é que a universidade ia funcionar com as aulas de manhã e à tarde o aluno poderia viver a universidade, teria as grandes palestras, teriam os cursos de pós-graduação, seria um outro regime que o aluno poderia aproveitar melhor. Se agora a gente polui todos os turnos com aulas, mas você não polui todos os turnos com aula. Você não polui todos os turnos com aula. Como você vai oferecer a mesma grade, você vai abrir janelas para o cara durante o período da aula. Não está poluindo. Vai ter uma aula magna lá, você não vai conseguir um horário em que toda a comunidade mas já não possa... tem horário da aula magna. Você não recebe um e-mail pedindo para dispensar os alunos na hora da aula magna? Existia um horário do PEAT, antigamente, que era esse horário. Não podia fazer nada, a gente consegue mais namorar. Então, mas não seria legal a gente conseguir fazer, já que o curso noturno vai ser igualzinho de diurno, não é legal que seja uma matutino e noturno, sendo que a gente já tem essa brecha da lei, que a gente poderia operacionalmente resolver esses problemas que a gente tem na logística, oferecendo os cursos da tarde, mas não abrir a porteira de uma vez. Sem sacanagem, mas eu acho que se a pessoa fosse o presidente do MBE e for na batalha, eu vi a batalha, conheço a batalha do a Prograde está fazendo isso agora, mas então o senhor entendeu, não tem mais. A Prograde não tem, mas acontece o seguinte, não tem isso processamento. É isso que a única coisa que me faz pensar no argumento deles é isso. Que está muito dependente das pessoas que estão na gestão, e acho ruim isso. Então, mas se você quer resolver o problema da gestão, criando um outro problema. Não tem problema criado. Aí agora, eu juro assim, ó, me desculpa, eu tenho uma profunda falta de compreensão em relação a esse tema, mas eu não consegui entender qual é o problema que está sendo criado. Eu juro que eu não consegui entender. Os argumentos que estão, nós vamos poluir a grade. Eu não estou vendo poluição na grade. Eu estou vendo que, por exemplo, duas vezes por semana o cara vai ter aula à tarde. Não estou vendo poluição na grade. Aonde está? Vai na direção do que o Jorge falou, o curso integral, você vai ver, o pessoal vai se apegar a esse conceito de integral e rapidinho as decisões vão ser tomadas com essa figura do curso integral e o noturno que é só um período, e rapidamente vão ter ser dois cursos diferentes que vai ter que demandar tempos de integração diferentes, regras de jubilação diferentes, etc. Se o tempo de integralização é diferente, automaticamente. A gente vai estar sendo honesto com a demanda dos alunos. Eu acho que isso não. Eu não sei. Porque você fala de viver a universidade à tarde. Se o curso é matutino, o cara vai trabalhar à tarde, o cara tem direito. E aí, se você diz que é integral, ele vai ficar o dia inteiro lá. Aí você vai ter que ter atividade do curso lá à tarde. Que muda o período de horários. Você está combatendo o problema de gestão atual e a conversa para talvez, não sei se é assim, abrir um problema de gestão no futuro. Que problema de gestão no futuro? Para mim é esse. Eu não vejo sentido de usar o problema. Qual o problema de gestão? Eu quero saber qual o problema de gestão. Eu não sou a favor. Não. Qual o problema de gestão? De alguém interpretar. De ter que oferecer laboratórios de fenômenos em grades diferentes no diurno e no noturno e não temos logística para isso. Você levantou esse problema. Espera um pouquinho. Se você for montar tempo de integralizações diferentes, a primeira coisa que você vai ter que fazer é garantir que nas grades de integralização esses caras batam nos horários. Exato. Fim. E aí já não tem mais esse problema. É só o laboratório que tem esse problema. E é só o laboratório que tem esse problema. As outras disciplinas não tem.
as outras disciplinas, por exemplo, bases epistemológicas, a gente oferece todos os quadrimétricos, por falta de professor. Então, não é um problema. O problema são os laboratórios. A gente só vai ter que pegar as disciplinas de laboratório e acertar as ofertas delas. Elas vão ter que ter o mesmo, vão ter que estar no mesmo período de manhã à tarde, não sei, e à noite. E as outras disciplinas que não tem laboratório, você pode fazer espalhamento delas no espaço do jeito que for necessário. Sem problema nenhum. Eu acho que é um perigo que pode acontecer, que é o seguinte: em países desenvolvidos, os horários de trabalho são diferentes. Então, por exemplo, as pessoas só trabalham a partir das 10 da manhã, porque não tem muito trânsito. Pode acontecer que um dos problemas seja a gente descobrir que é até melhor ficar mais à tarde do que de manhã, chegar às 8 horas que ninguém chega. Exatamente isso que eu estou falando. Mas a gente não acha um Daqui a pouco problema. não terá, a universidade não funciona antes das 10. Eu acho que até, mas ao exemplo, a cidade não está mais funcionando. É isso que eu estou falando. Começa a aula às 7h30, 8 horas da manhã, são integrais, até hoje, sempre foi. Eu não concordo que isso vai acontecer. Então, mas e se acontecer? Mesmo que acontecesse. De graça, tem gente que acorda cedo e trabalha. Qual é o problema? Produz. Produz melhor. O hábito de fazer educação agrária é acordar às 5h30 da manhã por causa do sol. Então a gente está com esse hábito no Brasil. Mas a gente pode fazer isso. Mas veja bem, todos os outros países Sabe-se que o oferecimento, as segundas e as sextas já são menores do que terças, quartas e quintas. Por parte dos cursos de formação específica, notadamente os cursos de formação específica do SEX. Porque nos cursos de formação específica do CCNH e do CCC, a gente obriga a oferta nas segundas e nas sextas-feiras. Então, a gente precisa se a gente vai fazer até essa questão do horário, eu tomo uma coisa que é importante. Os alunos vêm falar muito para mim, inclusive no turno, que eles não conseguem, que o BCT faz um planejamento e os cursos pós-BCT não seguem e casa. As disciplinas estão batendo. Se a gente piorar, se a gente pulverizar as disciplinas do BCT, vai ficar muito pior, vai casar direto. Porque as engenharias dão uma vantagem. A gente só precisa pulverizar os laboratórios. A gente só precisa pulverizar os laboratórios. É isso que tem que ficar claro. As únicas disciplinas que são pulverizadas são os laboratórios. Todas as outras a gente faz com A e B e fim. Não, mas esse problema é bom. É que aí eu concordo com ele. Bom, a gente vai ter que encaminhar a publicação e aí o que eu acho que é o seguinte: para encaminhar a publicação, a gente vai discutir muito mais do que nós vamos discutir isso agora. Vai ficar muito agora. Eu não estou dizendo nem que a gente não chegasse a essa confusão de ser integral. Só que está sendo muito rapidinho. Foi rapidinho que e aqui também está sendo. Então, a minha ideia era, mas a gente já tem 8 anos de modos viventes, né? A gente tem 8 anos, já tem os primeiros 20 tempos. Eu vou encaminhar as duas propostas primeira proposta, de quem é a favor de manter integral como está. Não, primeiro como está com a plenária votou, e a segunda ideia não. Vamos reencaminhar para a plenária com esses esclarecimentos todos, volta à aula do time e fica em pauta no MDE. Essa é a segunda opção. A primeira é manter que a plenária votou, sabendo que a plenária votou integral, sabendo que a plenária votou sem essa discussão. A plenária votou achando que ia poder ter uma plenária. Isso foi claro. Essa é a primeira. E a segunda é, se a gente nem caminha para a plenária, voltar à discussão matutida, fica a discussão no IDE, se vai mais rapidamente no futuro, eventualmente se envolve. Então, quem vota na primeira? Que é qual? Gosto. Não tem a decisão. Quem vota na segunda? Então, ganhou 4 contra e mais então fica de. E coloque em pauta, por favor, se for votar. Isso não significa que não pode colocar na carteira para discutir mais. Não, voltar atrás agora, volta. Não, mas aí não fechou a. Nós vamos fazer uma parte, não fechou o assunto de como vai ser a prática. Não. Vem aqui, a gente só aceitou a decisão da plenária. Não, agora vamos começar a plenária votou também numa proposta de modificação. Bom, isso. Então, agora finalmente vai dar para dar a fala aqui, você queria falar. Fala, desculpa. Acho que agora é eu, né? Não, peraí, não. Então, que fique claro que a gente também, a plenária votou em uma proposta de matriz que é de 2009,
E é isso que está no documento, no anexo. É isso que o plenário votou. Qual que é a outra questão que a plenária ficou discutir? Foi a disciplina de essa energia. É o que é? Energia. Inclusive, sugerimos mudar o nome para Está escrito lá, agora é você. Como é que chama agora? Usos e conversões de energia, você é. Todos os movimentos apareciam, Esse é um plano, eu acho. Você vai dar um esclarecimento do seu liderante. Eu não estou achando esse livro. Mandaram uma emenda nova, professor? Mandou para todo mundo. Não, isso eu não li. A emenda dessa eu não li. Mas eu não acho. Energia. Você quer? E aí você quer explicar o que vocês mudaram? Então, até aquela última reunião da plenária, tinha até aquela confusão, tinha duas emendas sugeridas, né? Uma que surgiu, porque assim, a discussão foi indo muito atropelada, né? Foi indo ao mesmo tempo, e não teve tempo de todas as pessoas envolvidas, né, que queriam reformular essa disciplina, que chegaram a um consenso dentro das reuniões, e aí teve aquelas duas. O que está aí agora nesse documento já é uma terceira, que é, a gente conseguiu então sentar eu, o Zé Antônio, né, o Marolino, o João Moreira, o Cara Geleskov, isso, que ministro, eu nunca ministrei, mas eu topei fazer parte do grupo, mas os outros três, o Cara Geleskov, o João Moreira e o Marolino, são os que não... O Serginho participou também? Não? Oi? O Serginho? Não, acabou não participando. E aí, sentando com ele junto, a gente conversou um pouco mais e também discutindo um pouco, pegando um pouco as críticas que tinham em torno dessa disciplina na plenária. Que a principal crítica era girar em torno da repetição de conteúdo, pelo fato dela não ter nenhuma recomendação, os fenômenos também não terem recomendação, tá certo? E aí o que ficou decidido com esse grupo é que ela funcionaria melhor, isso para botar no grupo, se ela tivesse como recomendação todos os fenômenos e FUF. E ela ficaria mais para frente na grade, depois, na grade, né, sugerida lá, depois dos fenômenos, e funcionaria como uma disciplina integralizadora de todos os fenômenos, tá bom? Lá em alto nível. Mas é isso não é obrigatório para ser Esse é o problema. Não dá para ter. Ela não é mais obrigatória. Não, ela é obrigatória. O aluno escolhe entre uma das três. Entre uma das três. Eu sei isso, quer dizer, ela não é obrigatória no sentido estrito, mas ela é obrigatória naquele conjunto das três. E o Ariston foi claro para tomar esse cuidado. Ele veio inclusive para explicitar, eu acho importante isso. Então, tem esse porém, a solução acaba gerando esse problema que ela não foge do radar para CDH. Eu, particularmente, acho uma pena, mas eu fiquei vencido. Tem uma outra proposta que seria o contrário, todos os fenômenos ter essa disciplina de energia como pré-requisito. Então, ela viria primeiro, apresentaria uma forma dentro do contexto, mas uma forma mais básica, todos esses conceitos de energia, e trabalha um pouco a mecânica, trabalha um pouco a termodinâmica, trabalha um pouco com o eletromagnetismo, e depois os alunos entrariam nos fenômenos, tá? De uma forma mais madura. Mas isso implicaria jogar todos os fenômenos um quadrimestre mais para frente, e isso teria que, né, eu duvido, sei lá, eu acho que os físicos, os engenheiros não topariam. Mas acho que então Mas é uma grande pena que essa solução que está aí agora, que convergiu, foge do radar PCH. mas na verdade, o OBSH, a minha percepção é que no momento que ele deixou de ser obrigatório, entendeu? Então, ficou com um peso menor, né? Ficou com um peso menor. Ela não deixou de ser obrigatória. Ela está no rol daquelas três que nenhuma
mesmo que ele escolha, o cara vai ter que suar muito e revelar. Aí a concepção já Mas se for um cara que tenha muita facilidade, tem pessoa que então a gente vai recomendar para o aluno que ele passe por todos os fenômenos antes de fazer energia, né, essa disciplina, usos e conversões de energia. É que, na verdade, uma pena que eu acho que podia ter uma opção na disciplina do BCT que fosse aquela do BCH. Talvez investigadores. talvez não seja. Mas não tem jeito de buscar. Como virar luz? Não, porque é um problema. Essa disciplina, para mim, a minha percepção de energia é mais problemática que várias matemáticas. Porque várias matemáticas também é um problema. Bases. Hã? Matemática de bases. Sim, mas tem Mas matemática. se seja matemática para humanidades, ainda é o comecinho da matemática. Isso aí não mundo que se faz. Não, mas base matemática do jeito que tem algumas pessoas que me dizem como pré-cálculo também não funciona. A gente está falando dos problemas reais que a gente tem, né? Então, agora, eu acho que, primeiro, e eu acho ela super importante para esse trabalho. Eu iniciei a escritura da matéria, no PCH, numa época em que na sala ao lado tinha justamente essa disciplina, energia, luz e conversa. A impressão que eu tinha é que os alunos estavam mais interessados nessa disciplina do que em estrutura da matéria por conta do viés ambiental, social que essa disciplina traz,